E nós seguimos com liberdade de opinião e vamos direto a Brasília agora para acompanhar as análises, as opiniões sobre os assuntos mais importantes do dia com Alexandre Garcia. Bom dia, boa sexta-feira, hein, Alexandre? Bom dia, Colombo. Então vamos logo aos assuntos para ver se sobra um pouquinho mais de tempo para esse último tema. Esse tema é importante, a gente tem de reservar um bom tempo para ele. Vamos falar primeiro, Alexandre, sobre a suspensão das aulas presenciais em São Paulo. Decisão liminar da Justiça Paulista que vale para as regiões das fases vermelha e laranja do Plano São Paulo. O problema é que atualmente todas as regiões de São Paulo estão em uma dessas duas fases. Nós conversamos com o secretário estadual da Educação, Rocieli Soares, que criticou o sindicato da categoria e defendeu a volta das atividades presenciais. O sindicato tem uma postura que não é de negociação, é de entrar com mais de 100 ações judiciais para voltar somente com a vacina. A vacina é importante, sim, nós defendemos sim a vacina para os professores, mas é importante dizer, nós temos muito poucas vacinas e não há uma previsão de curto prazo de vacinação para outras categorias, inclusive a do professor. Infelizmente, né, gostaríamos muito que estivesse. Então nós vamos perder mais um semestre, quiçá, aguardando a vacinação. Alexandre, é uma decisão liminar, o governo de São Paulo disse que não foi notificado, quando for notificado vai recorrer. Eu queria que você comentasse essa decisão da Justiça Paulista de suspender a possibilidade de aulas presenciais, seja em escola pública, seja em escola privada, em todo o estado. É um dilema, né? É uma escolha de Sofia. A questão da vacina ou sem vacina, Covid, é uma questão de vida, né? De saúde. E a educação, o ensino, é uma questão de vida do futuro. Um país só tem amanhã se tiver um bom ensino. E essa é uma questão complicada. Agora, veja só, trata-se de grupo de risco ou não? Né? Lá na Alemanha, ontem, o Comitê de Vacina mandou suspender a vacinação para quem tem de 65 anos para cima. É a vacina Oxford, AstraZeneca. Né? Achou que a eficácia não está boa nos idosos. E disse que a vacinação na Alemanha será feita entre 18 e 64 anos. Ou seja, abaixo de 18 deixou fora. Disse não precisa, né, gastar vacina agora com esse pessoal. Aí eu olho os números da transparência do registro civil e constato que desde 15 de março até agora houve 1.650 óbitos de pessoas até 18 anos, ou seja, 0,75% do total, ou seja, 75 centésimos por cento do total. É pouco, né? É um grupo sem risco. Os jovens. Aí o sindicato alega certamente o problema dos professores. O Sidney lembrou a solução do Rio de Janeiro, eu quero lembrar a solução de Brasília. Ontem foi anunciada. O secretário de Educação de Brasília disse que vai vacinar todo mundo, da merendeira ao vigia, o professor, o funcionário administrativo, secretaria, e ensino público e privado, que dá umas 60 mil pessoas. Para as aulas começarem no setor público, começa dia 8 de março. Mas na escola particular já está começando. Né? Então, é um dilema, né? E é uma busca de solução para que não se passe o resto da vida, né? Que o vírus vai ficar por aqui, para que entrem padrões de vacinação, como há todos os anos, e nós voltemos a preparar o futuro com o ensino nas escolas. Vamos falar um pouquinho de política agora, Alexandre. Está chegando a hora da eleição no Congresso Nacional, segunda-feira, e na Câmara, o deputado Arthur Lira, que é o candidato defendido pelo Planalto, reagiu a declarações do presidente Bolsonaro de interferência nas eleições da casa. Ele explicou o que ele entende o presidente quis dizer. Não ouvi ninguém dizer que vai influir na presidência da Câmara. Influir na presidência da Câmara é diferente do que ele pode ter dito, porque na presidência da Câmara ninguém influi.
O presidente da Câmara, que eu sou um candidato. Se tiver a oportunidade de ser eleito, serei independente, serei altivo, serei autônomo e serei harmônico. Eu não vou procurar briga, nem insuflar nenhum tipo de discussão que não sejam as propostas deste período de eleição. Alexandre, é possível garantir que o deputado Arthur Lira terá independência caso seja eleito presidente da Câmara dos Deputados, ou ele vai ter de cumprir alguma espécie de compromisso com o presidente Jair Bolsonaro pelo fato de o presidente ter manifestado tão claramente o apoio à candidatura dele? Olha, eu sublinhei bem uma declaração dele agora, né, dizendo: serei harmônico e não vou procurar briga. Ou seja, ele está dizendo: eu não sou Rodrigo Maia. Né? E ele entendeu o que o presidente quis dizer, né? É que o pessoal procura botar pimenta aí, mas não pensou ainda que está botando Bolsonaro em tudo. Né? Bolsonaro é o fiel da balança, é a pedra de toque, é o decisivo, é tudo. Né? Mas, enfim, e com isso estão fazendo propaganda, né? Que seria o contrário do objetivo de quem faz isso. Mas ele entendeu que o presidente quis dizer: eu estou trabalhando pelo Lira, eu vou influir no resultado da eleição porque eu estou chamando os meus seguidores, os que gostam de mim, olha, votem no Lira. Né? Porque o Baleia Rossi, não é que o Baleia Rossi seja ruim, mas o Baleia Rossi está em más companhias. Eu estou traduzindo aí o que pode estar pensando o presidente. Né? Depois daquela história lá, eu volto a falar, né? Aquilo pegou feio, né? Do Dória chamar o presidente de fascínora. Pronto, acabou com o Baleia Rossi, né? e com o Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia agora, nem o partido dele, nem o DEM, ele não pode contar nem com o partido dele, vai acabar só. Né? Aliás, é o que a gente sempre pensou, que ele era candidato dele mesmo, e aí o Supremo interferiu pela margem de 6-5, quando deveria ser 11-0, né? Sabendo ler, mas foi 6-5, e ainda assim Maia não pôde ser candidato dele mesmo. E aí procurou lá, demorou e achou o Baleia Rossi. E depois, com os radicalismos, né, estragou. Foi o que disse Lira. Né, respondeu dizendo: olha, eu não vou procurar briga. E se a gente quiser falar em interferência do presidente, né, é só olhar para esses últimos 2 anos. Se houve interferência. Né? No início estava se dando bem com o Rodrigo Maia, né, no primeiro ano. E não houve nenhuma interferência. Houve, ao contrário, né, o que a gente observava, que ele tendo trabalhado por tantos anos na Câmara dos Deputados, sabe, né, do amor próprio da Câmara dos Deputados, que não quer interferência do presidente da República, mas quer harmonia, quer um tratamento respeitoso, né, guardando a independência, mas harmonioso, como recomenda a própria Constituição no seu 2º artigo. No Senado, Alexandre, a senadora Simone Tebet não é mais candidata à presidência pelo MDB. Ela é candidata avulsa agora, porque o partido negocia com Davi Alcolumbre, o atual presidente e apoiador de Rodrigo Pacheco, cadeiras na formação da próxima mesa diretora e em comissões importantes do Senado. Abandonada pelo próprio partido, a senadora também reclamou de uma suposta interferência do Planalto na disputa no Senado. Hoje, a independência do Senado Federal está comprometida. Comprometida pela ingerência, porque temos um candidato oficial do governo federal e isso é visível diante da assertiva e dos anúncios feitos por colegas em relação à estrutura e o apoio e os pedidos de ministros de ministérios pedindo apoio para o candidato oficial do governo. Alexandre, por que o MDB tomou essa decisão de deixar a senadora Simone Tebet a pé na estrada? Pois é, ela seria uma boa candidata. Né? No entanto, agora mesmo passou atestado aquilo que eu acabei de dizer. Né? Se Bolsonaro entrar, pronto, desequilibrou. Ele é o fiel da balança, ele é a pedra de toque. Né?
está reconhecendo a importância do apoio do presidente aí, né? E o MDB está fazendo com ela o que o DEM está fazendo com o Rodrigo Maia e com o Baleia Rossi, né? O Sidney tentou definir o MDB, eu definiria com menos palavras, né? Parafraseando Shakespeare, né? O MDB consegue decifrar o enigma do príncipe da Dinamarca. Consegue ser e não ser governo e oposição ao mesmo tempo. Sempre foi assim, sempre foi. Mas, enfim, são 4 candidatos, né? Além da senadora Simone Tebet, o que está aí preferido, Rodrigo Pacheco, que é do DEM de Minas Gerais, tem o Major Olímpio, do PSL de São Paulo, e tem o nosso colega Jorge Cajuru, né? Que é a Cidadania de Goiás, né? Talvez isso dê uma certa... espalhe um pouco os votos, porque são apenas 81 senadores, né? E aí torna as coisas assim mais emocionantes que na Câmara, que na Câmara está se encaminhando para Arthur Lira na noite de segunda-feira. Queria falar um pouquinho sobre emprego também, Alexandre, um tema que preocupa muito a todos nós sempre. A taxa de desemprego caiu e foi a 14,1% no trimestre de setembro a novembro do ano passado. Isso significa, traduzindo em números, 14 milhões de pessoas fora do mercado de trabalho, segundo o IBGE. O Ministério da Economia também divulgou dados sobre o emprego formal. Foram criadas, no ano passado, 2020, 143 mil novas vagas de trabalho com carteira assinada. Ainda tem muita gente desempregada, é claro, não é, Alexandre? Mas o resultado foi bom se nós levarmos em consideração tudo o que aconteceu ao longo do ano passado por causa da pandemia, né? Tudo que aconteceu, tudo que se desejou que acontecesse, né? Fechem tudo, vão para casa, desempreguem, vamos quebrar o país, né? Essa é a oportunidade, enfim, de atingir o governo e atingir o país inteiro. Agora, o que eu não acho estranho que tenham sido demitidos 15 milhões e 20 mil com carteira assinada. O que eu acho extraordinário é que tenham sido admitidos 15 milhões 160 mil com carteira assinada, admitidos neste ano, né? E aí deu um saldo de 142 mil e poucos com carteira assinada, né? Em pleno ano da pandemia, né? Num ano em que o país teve que se endividar, está com 5 trilhões aí de dívida, né? Subiu 18% a dívida nacional para pagar as despesas da pandemia, causadas pela pandemia, até que foram... ficou um pouco abaixo do que o governo até estava esperando, assim, um rombo de 830 bilhões, né? Deu um rombo menor, mas a questão do emprego é que é o principal. Emprego é renda, emprego é geração de renda. A renda que não é gerada pelo trabalho tem alguma coisa estranha, né? E tem que gerar emprego pelo trabalho, e a gente tem que relativizar as coisas, né? A pneumonia quase empata com o coronavírus, por exemplo, né? E a pneumonia sempre nos acompanhou. Então a gente tem que sentir essas coisas. E o mundo todo está meio confuso com todo o barulho que se fez, mas, enfim, é uma luta pela vida, né, contra a morte, né? Tem os que apostam no coronavírus e tem os que apostam no trabalho. Então, vamos em frente. Sobrou um bom tempo, Alexandre, para a gente falar sobre o relacionamento do presidente Bolsonaro com o vice Hamilton Mourão. O presidente Bolsonaro disse ontem que o governo não precisa de palpiteiro e voltou a falar que só ele troca ministros. Um dia antes, o vice-presidente Hamilton Mourão deu uma entrevista à Rádio Bandeirantes, aqui em São Paulo, e disse, entre outras coisas, que havia possibilidade de uma reforma ministerial a partir da nova composição no Congresso Nacional e indicou um possível substituído, o chanceler Ernesto Araújo. Então vamos ver o que disse o presidente Jair Bolsonaro.
que nós menos precisamos de palpiteiro no tocante à formação do meu ministério. E deixa bem claro, todos os 23 ministros, eu que escolho e mais ninguém, e ponto final. Se alguém quiser escolher ministro, candidato em 22 e boa sorte em 23, ok? Bom, tem esse episódio do palpiteiro, então, Alexandre, num dia anterior, o vice-presidente tinha dado uma entrevista exclusiva para Basília Rodrigues e para o Igor Gadelha, pedindo mais diálogo com o presidente da República, até para saber o que ele deveria fazer. Enfim, a gente chegou a falar disso aqui no Liberdade de Opinião. E ontem o site O Antagonista revelou uma conversa do assessor parlamentar da vice-presidência com o assessor de um deputado, em que o assessor de Mourão, que será exonerado, segundo o vice-presidente, sugeria um café, um encontro para discutir, eventualmente, uma substituição do presidente Jair Bolsonaro lá na frente, e o vice disse que ele ultrapassou limites e será demitido por causa disso. Então, queria saber que avaliação você faz desse momento da relação entre o presidente Bolsonaro e o vice Mourão. Pois é, eu tive com o vice Mourão semana passada, né? E ele mesmo admite que, olha, eu tenho minhas opiniões e o presidente tem as dele, e muitas vezes as nossas opiniões não batem, né? Ontem ele repetiu, olha, temos discordâncias, mas eu jamais trabalharia contra o presidente, né? Ele é meu chefe, os dois estão formados na hierarquia, e a hierarquia nesse momento é que o presidente da República está acima do vice-presidente da República, né? Claro que se houvesse mais diálogo, haveria mais oportunidade de o vice-presidente Mourão agir como uma espécie de porta-voz do presidente, né? Quando eu vi a entrevista para Basília e para o Igor, eu notei que ele fez a ressalva, né, parece que mudança ministerial, disse, não, mas são coisas que quem decide é o presidente, né? Aí, na outra entrevista, na entrevista que veio depois, na Bandeirantes, aí já entraram com o nome do Ernesto Araújo e reforma ministerial por causa da eleição da presidência da Câmara e do Senado. Quando eu ouvi aquilo, eu disse, com certeza, não sai reforma ministerial. 2, não sai o Ernesto Araújo. Obviamente, né? Nós ouvimos aí a opinião do presidente a respeito disso, a reação do presidente a respeito disso. Também uma reação óbvia, esperada, né? Agora, essa questão do chefe da assessoria parlamentar da vice-presidência da República, eu acho que a exoneração dele já está no Diário Oficial de hoje, né? Pelo menos era para estar. Eu não entendi, né? O sujeito não é nem isso, né? Ele falando em nome próprio, né? De certa forma traindo o seu chefe, traindo no sentido de fazer o que o chefe não autorizaria fazer, nem pediu para fazer, né? Querendo mostrar que tem importância, tratando de vamos nos preparar para um impeachment, né? Até o chefe de gabinete do deputado receou, disse, não quero entrar nesse assunto porque o meu chefe não vai gostar, né? Agora, essa pessoa é Ricardo Resch Morato Filho. Gente, ele trabalhou na Câmara de 2009 a 2018, em 7 gabinetes diferentes, foi chefe de gabinete, foi assessor, né? Ele diz no currículo dele que ele tem 38 cursos. Meu Deus, não sei onde é que arranjou tempo para fazer 38 cursos. Passou lá enquanto estava na Câmara, ele era sócio de um escritório de advocacia. Deixou de ser sócio, pelo menos formalmente, quando entrou na vice-presidência para ser o chefe da assessoria parlamentar. Estando esse tempo todo na Câmara, com 38 cursos, como é que essa pessoa acreditava que haveria 342 votos para impeachment? Isso é o mais grave, né? A desinformação total da pessoa.
imaginar que isso seria possível. Todos nós sabemos que Rodrigo Maia gostaria muito de botar em votação, mas ele sabia do resultado, então é muito melhor ficar ali incomodando com os 50 e tantos pedidos, né? Mas esse assessor parece que tirou 38 cursos para nada, para ser um ingênuo lá no meio, não sabia o que estava, não ter olfato para sentir. Se 342 votos seriam necessários, ele estava apostando nisso. Só por causa disso já merecia ser mandado embora. Ora, você não serve, você está vivendo no mundo da lua, né? Mas foi mais um ponto de atrito ali entre presidente e vice, né? É uma coisa interna do Palácio do Planalto, isso não vai se prejudicar em outras questões, nem na eleição da presidência da Câmara, nem do Senado, nem na eleição de 22, né? Mas, enfim, não é agradável. Alexandre, ótimo final de semana, boa sexta, nós voltamos a conversar segunda aqui no Liberdade, combinado? Aproveitem o dia e o fim de semana, combinado. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.